Fala pessoal, como aí vocês estão? Tudo bem, hein? Correria essa semana, tá? Bastante atividades aí, umas provas, quase chegando as provas, mas vamos lá. Gente, e aí que eu vou falar para vocês hoje? Funções e procedimentos em C. Eu tô na frente aqui, ó, tá? Da parte, tá dizendo ali que é a parte um. Por quê? Tem dois modos da gente brincar com essas funções e procedimentos. Eu vou mostrar na aula de hoje a mais simples. Na aula de hoje, que começa a ficar um pouquinho mais complexa, daí eu vou deixar uma aula só para isso na próxima aula. Então vamos lá. O que são funções e procedimentos? Então são pedaços de código que a gente pode reutilizar no nosso programa que vão fazer com que, primeiro, a gente não precise digitar várias vezes um pedaço de código. E segundo, pensem do que eu falei bastante na aula de vocês sobre aquela parte assim de que na época da programação os computadores eram bem limitados de memória, armazenamento. Então, os desenvolvedores tinham que criar soluções, desenvolver soluções para que aquele código que ficasse menor. Imagina, você tem um disquete pequeno e coloca um código lá e não cabe no disquete. E tá toda a empresa esperando que caiba naquele disquete. Ou vocês têm um hardware pequeno e aquele hardware tem que ter o código para rodar naquele hardware, só que não pode ser. Tem que respeitar a limitação dele, senão toda a linha de montagem do equipamento que vocês estão pensando já foi já foi iniciada a linha de montagem, então o código precisa caber ali, tá? É, Temos diferenças entre funções e procedimentos. Geralmente as funções elas retornam um valor e procedimentos retornam uma ação. Como eu botei no exemplo aqui, ó, elas vão retornar um valor nesse. Opa, saiu feio. Vai retornar um valor. Aqui, nesse caso aqui, a soma de dois números vai retornar o resultado, né? E um procedimento aqui, por exemplo, vai imprimir uma mensagem na tela. É bem fácil, agora vocês vão ver uh, num exemplo. Aqui já é uma definição focada, uma definição sobre as funções focada no C, vai ser para a leitura de vocês. E uma criação de uma função em C, ela tem três etapas, três partes. A primeira, a gente define a função. Vou explicar tudo ali no código para vocês. Depois a gente declara essa função e depois a gente chama essa função. Vamos ver como é que é? Então aqui, ó, código em C, nesse caso aqui, ó, todo o código cabe em duas telas, né? Include stdio.h, não preciso explicar para vocês o que é, né? Então aqui a gente tá, ó, seguindo esses três passos aqui. Vamos declarar as funções, então aqui, ó, eu tô declarando a função somar, o nome da função é somar, o resultado dela vai ser o que ela vai gerar é um número inteiro, um integer. E o que essa função vai receber de parâmetro? Vai receber um inteiro variável A e um inteiro variável B. Isso aqui, já explico tudo com calma. E aqui eu fiz outra função, que é o que? É a função multiplicar. Ela também vai trabalhar com um inteiro. Aqui, 3 vezes 8, 4 vezes 8 sempre vai dar números inteiros, né? E ela vai receber um inteiro A e o inteiro B. Aqui não tem mistério. Eu só coloquei o tipo de valor que ela vai receber, o nome da função e os parâmetros que ela vai receber. Aqui você já sabe mais ou menos que o multiplicar vai multiplicar o A pelo B. E aqui mais embaixo,
começa já a ficar parecido com os programas que a gente trabalha no C, né? Aqui é a função principal, int main. Ela não vai receber parâmetros, por isso que abre e fecha os parênteses. E aqui vai começar o nosso programa com essas chaves. Então o que essa função vai receber? Ó? Vai receber o num1 como inteiro, num2, resultado da soma, resultado do produto. E aqui nós temos a nossa entrada de dados, né? Printf, tá entre aspas porque é texto, digite o primeiro número. Ele vai receber com o scanf aquele valor digitado, ele vai escanear e vai colocar dentro da variável num1 como um valor decimal, um valor inteiro. A mesma coisa aqui na variável num2. Daí aqui a gente vai chamar as funções. O resultado soma, a variável resultado soma é o que? A função somar, o num1 e o num2. Aqui, ó. Função somar vai receber um valor e vai receber outro valor. E aqui ele automaticamente ele sabe que o num1 e o num2 seria referente ao variável A e a variável B. Resultado produto é a mesma coisa. É a função multiplicar que vai receber como parâmetros o num A como sendo B e o num2, o num1 sendo A e o num2 sendo B. Aqui vai sair os resultados. A soma de valor, valor é valor. Daí aqui eu já expliquei isso na aula de você, na aula da passada, né? O num vai aparecer aqui, o num2 vai aparecer aqui e o resultado soma vai aparecer no terceiro porcentagem D. Ah, mas Daniel, beleza, vai imprimir, mas eu não vi em nenhum momento o código aparecer a operação A mais B, A vezes B. Cadê? Pois é. O programa não vai retornar nada, return zero, porque ele só vai mostrar e acabou o programa. Acabou o programa? Sim e não. Por quê? O programa, a função principal acabou. Mas a gente tem que colocar o código das funções somar e multiplicar. Então aqui, ó, que é a definição da função. Eu poderia digitar isso aqui lá em cima? Poderia. Poderia colocar embaixo, como está aqui? Posso também. O importante é que esteja no código. Porque primeiro o programa vai ler todo o código e daí, se precisar dessa função aqui, ele vai chamar ela. Então aqui, ó, função somar vai receber o inteiro A e o inteiro B. E o que ela vai retornar? A função somar A e B, A mais B. Olha que a gente já diferencia. O nosso programa principal, ele vai retornar zero, tá? E aqui ele vai retornar o quê? O A mais B. E ele vai pegar esse A mais B, vai jogar aqui dentro de somar. E daí ele vai pegar esse somar, vai jogar aqui em somar. E esse somar vai ser o quê? Resultado da soma. A variável resultado da soma que vai aparecer aqui. Primeira vez que a gente vê um desenvolvimento por funções, dá um nó um pouco na cabeça nossa, assim, porque ele pega de baixo, joga para cima e joga para um lado, mas se vocês lerem o código com calma, vocês vão ver. E aqui embaixo, a definição da função de multiplicação. Então, a função multiplicar, que ele vai receber o A como inteiro, o B como inteiro, e vai retornar o quê? A vezes B. Esse multiplicar vai ser usado aqui com esses dois parâmetros aqui, ó, no 1, no 2. Esses parâmetros aqui, o computador mesmo entende que o primeiro vai ser referente ao A e o segundo vai ser referente ao B. Tá? Coloquei aqui todo o código, claro que ficaria difícil mostrar para vocês aqui ele pequenininho, ó. Reparem aqui. Todo o código para vocês verem. Tá? E aqui o código para vocês copiarem.
Então, depois para vocês lerem, né? Aqui a explicação dos 3 passos: declaração das funções, função main e definição das funções. Se a gente olhar aqui, ó, no online GBD, tá aqui tudo digitado, tá? Ó, include, declaração das funções, tá tudo aqui. Se eu executar esse programa, vou dar um run, digite o primeiro número, 4. Digite o segundo número, 6. A soma de 4 mais 6 é 10. E a multiplicação de 4 por 6, 4 vezes 6 é 24. Ah, mas Daniel, tu digitou o dobro, o triplo do que a gente digitaria normalmente para aparecer uma soma e multiplicação. Sim, é o nosso exemplo aqui. Mas pensem em um programa grande que essa função aqui, por exemplo, tem que ser digitada várias vezes. Esse recurso do programa aqui, ou lá no meio do programa tem que ser puxada essa função e depois, ou melhor, no início do programa tem que ser puxada essa função. Depois no meio do programa a gente precisa de uma multiplicação novamente e depois no final do programa novamente. Imagine se fosse sem o uso das funções, a gente teria que digitar tudo novamente, não só pelo trabalho de digitar, que o Ctrl+C, Ctrl+V tá valendo, né? Mas pela robustez do programa, para ele não ficar muito extenso de linhas digitadas, certo? Aqui tem soma e multiplicação. Vocês vão ter uma atividade aí para vocês forem fazer a subtração e a divisão. É um pouquinho complicado essa tarefa? É, mas isso vocês vão ter que dar uma pensada, ver como é que funciona. Tá? É fácil, é só seguir toda a lógica aqui. Nossa aulinha de hoje é curta, porque eu quero que vocês peguem esse código aqui, façam a multiplicação, a subtração e a divisão. Conto com vocês, bem tranquilo de fazer. Abraço, mas lá para a próxima semana eu coloco a resposta aqui para vocês. Tchau, gente!